Olá pessoal, tudo jóia? Hoje a gente tem um podcast especial aqui com uma convidada que eu vou contar para vocês no finalzinho, mas convido vocês a ficarem aqui para ver porque vai ser sensacional. Vocês vão aprender muita coisa com a experiência de quem viveu o processo do Colégio Militar. Eu sei que as notas ainda não saíram, o resultado final ainda não chegou, e para conter a ansiedade, a gente vai acompanhando relatos de quem viveu esse processo. E, obviamente, eu não estou sozinho, eu trouxe a melhor ajuda que eu poderia ter quando o assunto é Colégio Militar, que é ela, Jane Carvalho. Ei, pessoal, tudo bem? E, pessoal, para contar o relato aqui do Gui, um aluno nosso que entrou no início do ano para fazer o curso conosco, evoluiu muito, que a gente tem um carinho enorme, eu trouxe aqui a mãe dele, a Rafaele. Tudo bom, Rafaele? Tudo jóia. Rafaele, vamos começar pelo início aqui, contar a história do Gui. A gente ainda não tem o resultado, não sai o resultado oficial do Colégio Militar, mas você se dispôs a vir conversar aqui conosco porque eu acredito que você curtiu o processo apesar das dificuldades, conseguiu perceber uma evolução no Gui durante esse caminho inteiro. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente de onde partiu essa decisão do Colégio Militar, como que foi esse inicinho. Vamos começar do inicinho para o pessoal entender tudo. Bom, tudo começou com uma conversa com o pai que já estava lá no cursinho. E aí esse pai me contou um pouco, né, como que estava acontecendo tudo. Quando eu vi o filho dele, eu falei, olha, esse menino é diferente, esse menino ele é diferenciado. Eu bati o olho no menino e eu logo vi. E aí eu perguntei pro pai, eu falei assim, onde que ele estuda? Aí o pai falou, ele falou assim, ele estuda em 2 escolas. Uma é o Fora da Curva, ele está preparando para o Colégio Militar e tal, e ele foi e me explicou. Aí, nisso, já estava no final do ano. Vocês já tinham encerrado o ano, aí ele foi e falou, olha, ano que vem você coloca seu filho lá início do ano, você coloca ele que você vai ver a trajetória. Ele me contou um pouco sobre o colégio, e eu fiquei com aquilo na cabeça, e eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar lá em casa agora e explicar tudo pro meu marido, como que é, quem é esse colégio militar, o que é, o que fazem, né? Só que antes disso, eu resolvi entrar na página do Instagram, e aí tinha um número de telefone lá. E eu liguei, isso já estava dando umas 18 horas. Quem atende? Yuri. Eu não esqueço esse dia. Yuri atendeu e eu perguntando as coisas e assim, você me esclarecia tudo. Nós chegamos a ficar ali 1h20 mais ou menos ao telefone. Eu lembro, ligação. Lembra? E aí você conseguiu me explicar tudo, e naquele momento eu falei assim, olha, você consegue fazer a inscrição dele agora pra mim? Você pode fazer... Sem falar com seu marido? Tudo ao telefone. Aí na hora que eu desliguei o telefone, fui lá e conversei com meu marido. Cheguei lá na mesa, sentei, conversei, olha, tem esse colégio assim, assado, liguei lá agora, né, um rapaz me explicou tudo, ele faz parte do corpo docente lá do cursinho e tal, expliquei, e logo ele já aceitou, comprou a ideia de colocar o Gui lá. E aí virou o ano, a gente iniciaram-se as aulas, aí levei o Gui, tentei explicar para ele que ele teria uma rotina mais pesada, que ia começar ali de manhã e à tarde ele ia permanecer na outra escola e tal. A princípio, o Guilherme não aceitou muito a ideia, não. Ele ficou retraído, não gostou muito. E eu fazia uma coisa assim, que eu acho que eu não sei se eu te comentei, que dentro do carro, ele ainda tinha 9 anos, ele sentava no banco de trás. Eu olhava no retrovisor assim, falava com ele assim, te farei um grande homem. Te farei, e falava palavras... A palavra tem poder, né? Falava palavras e frases o tempo inteiro para ele. Te farei um grande homem. E ele sem entender nada, olhava assim para mim pelo retrovisor, e aí com as semanas ia passando e ele fazia assim, né? O mês ia passando e ele fazia assim. E aí, de repente, esse menino estava deslumbrado com o cursinho. Que legal. Eu falei, meu Deus! Já estava assim, deslumbrado. Então, tudo começou dessa maneira. Ele foi parar lá, assim, e chegou o final do ano que ele, né, fez a realização da prova depois de ter passado todo o processo. Que show. Ô, Jane, você lembra bem da trajetória do Gui no início do cursinho também, né?
Conta pra gente aqui também o bastidor. Como é que ele era em sala de aula no início? Como que foi esse começo dele lá no cursinho? No início, o Guilherme era mais passivo. Ele não tinha o ímpeto de solucionar problemas. Ele era bem tranquilo. Esse não é o mesmo Guilherme que eu conheço, não. De jeito nenhum. A mãe trocou o filho e mandou outro pra gente. É um clone. E aí nós chamamos a Rafa para poder conversar, para poder entender um pouco a dinâmica da casa. E aí ela pode contar isso melhor que eu. Essa reunião foi branda, foi tranquila? Como é que foi, Rafa? Então, essa reunião, eu cheguei lá até retraída também, né? Eu já cheguei até assim, com um cordeirinho. Retraída, foi eu e meu marido. E aí, quando chegou lá, nós perguntamos, gente, como que é o Guilherme? Quem é o Guilherme? E aí a Jane falou, olha, ele é mais na dele, ele é mais retraído, mas ele é na dele e tal. E aí, quando o Vitor estava presente, e aí, né, Vitor, e o Guilherme nas aulas de matemática, como é o Guilherme? O Vitor deu aquela respirada assim. Disse, olha, o Guilherme tem que melhorar. O Guilherme precisa melhorar. Aí eu tô assim, uai, o Guilherme é um excelente filho, melhorar, será que ele tá aprontando na minha aula? Não é possível. Eu falei, não é possível. O que ele tem que melhorar? E ele falou, olha, ele precisa ter mais autonomia, ele precisa ser mais maduro, ele precisa perder um pouco mais essa infantilidade, ele precisa tomar posição, ele precisa saber o que ele está errando para consertar e o que ele consertou para ele saber como que ele fez para consertar. E aí, o Vitor e a Jane me descreveu um Guilherme que eu conhecia, mas eu não queria acreditar que ele estava ali sem ter movido nada ainda. Porque na minha cabeça, na minha concepção, ele já estava evoluindo, estava tudo certo, né? E eu falei assim, gente, essa reunião ela vai ser importante até mesmo para o cursinho saber quem são os pais, quem é a família, para ver que a família estará presente, que eu sempre estará presente ali. E aí eu tomei um baque, assim, mas esse baque foi bom, falei, eu precisava ouvir isso, porque senão eu não ia mudar. Bom que vocês aceitaram, né? Porque às vezes a pessoa não entende aquilo como uma tentativa de ajuda e acaba criando uma barreira grande e trava a evolução, né? Isso. Então, eu comecei, na hora que nós saímos ali da reunião, chegando em casa, quando eu encontrei com o Guilherme, eu e o pai dele, nós conversamos com ele, ó, a partir de hoje não tem mais filhinho, arrozinho, colocar seu almocinho. Não tem mais o inho, tá? A partir de hoje Guilherme, vem almoçar. Guilherme, seu almoço. Filho, vem cá, Guilherme, né? Chamar pelo nome, vamos colocar mais imposição na fala e tudo. E aí, eu comecei a fazer isso, comecei a tirar ele debaixo das minhas asas, como a Jane no dia da reunião falou, olha, você tá acoitando, né? Não foi essa palavra que se disse. Você tá protegendo, super protegendo ele demais, deixa ele precisa sair para amadurecer. E isso foi fundamental porque, assim, foi sofrido. Eu falei, meu Deus, será que ele vai dar conta? Imagino. Mas foi necessário. E essa abertura que eu dei pro Guilherme, essa abertura que o pai dele deu para ele, fez com que ele realmente fosse mudando a postura dele. Então, assim, ele mudou a postura dentro de sala de aula, ele mudou a postura em relação aos colegas, ele mudou a postura em conversas, no intervalo. Ele detesta que fala recreio, é intervalo. Ai, que show de bola. É intervalo. E o intervalo até não as companhias dele mudaram, né? Companhias. E o intervalo não é para brincar, não, é para poder discutir o que aconteceu na aula, o que vai acontecer amanhã ou depois, é para planejar, sabe? Então, esse amadurecimento dele veio depois dessa reunião que foi totalmente esclarecedora de algo que talvez eu não queria enxergar. Eu sabia, mas eu não estava querendo enxergar e talvez eu não sabia nem como mudar. E aí eu segui o conselho da Jane e do Vitor, que foi de abrir as minhas asas e deixar ele, mas assim, monitorando de uma maneira que ele permanecesse sólido e firme.
Rafael, primeiro, parabéns para vocês, porque escutar e absorver um conselho desse eu sei que não é fácil. E muito mais difícil ainda é colocar em prática. E vocês conseguiram fazer isso de uma forma magistrosa, né, Jane? Sim. A evolução que a gente acompanhou do Guilherme é algo absurdo. O Guilherme do primeiro semestre não é nem de longe o Guilherme do segundo semestre. Até a impostação de voz dele mudou. Uhum. Ele ficou altivo, sabe? Resolvido. Uhum. Como eu disse aqui, o grupo de companhia dele mudou. Agora ele conversava de assuntos que não eram ligados à brincadeira, à enrolação de tempo. Muito pelo contrário. Realmente... Eu diria que ele já se transformou num homem. Uhum. Deixou de ser aquele menininho e se transformou num homem. Em tão pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, exatamente. Ô, Rafael, foi muito difícil passar por esse processo de transformação? Como que foi isso dentro de casa? Yuri, o processo da transformação não foi tão difícil que eu achei que fosse. Eu achei que eu não ia conseguir. É impossível. Impossível, gente, o que a Jane e o Vitor falam, não é possível, imaturo, ele é uma... Não, e eu ficava assim mesmo, eu falei, não, mas se eles falaram, tem chance de mudar. Uhum. Porque assim, desde quando ele entrou no cursinho, tudo que o cursinho fala, tudo que Jane e Vitor fala, tudo que é falado no podcast, tudo que é falado nas reuniões, eu sigo à risca. Ah, que legal. É para tirar o tablet? Então vão tirar o tablet. É para tirar a televisão? Então vão tirar a televisão. É para comprar os 10 lápis que fala lá no final, no final do ano. 10, então vão comprar os 10 lápis. Então, assim, não foi doloroso, não foi difícil, porque eu aceitei e quis a mudança. Falei, eu quero essa mudança. Sensacional. E hoje você está satisfeita com isso? Como valeu a pena? Nossa, eu olho pro Guilherme, eu acho que não tem um dia que eu olho para ele e falo com ele assim, eu tenho orgulho de você. Todos os dias ele não vai para a cama, isso já acontecia. Antes, ele e a Alicia, né, que é a irmã, antes de vir dar um beijo em mim e no pai. Uhum. E quando ele vem para dar um beijo, eu sempre falo, te amo. E é só que agora eu tô complementando a frase, né? Eu coloco, estou muito orgulhosa de você. Que show. Eu estou muito feliz. Você é meu exemplo, você é o exemplo da Alice, você é exemplo para várias pessoas. E o mais gostoso é que quem está de fora e vê a mudança dele, fala, Rafael, como é que o Guilherme mudou? Tios, tias, avós, bisavó, porque ele ainda tem bisavó, bisavó. Nossa, que rapazinho! Nossa, que... Então, assim, a postura, a fala, sabe? Hoje mesmo ele... Não sei o que o pai dele falou com ele lá, que questão de celular. Aí ele falou, não, eu nem quero celular, nem tô pensando em celular. Conta aquela história da senha, que teve que achar outra senha. No dia no dia da nossa conversa por telefone, quando nós fechamos o contrato, naquele dia eu já havia tido uma conversa com ele. Falei, olha, você ano que vem, a partir deste ano mesmo, finalzinho do ano, você já não vai mais ficar nas telas, nós vamos reduzir o tempo da televisão, nós vamos monitorar o que vocês vão assistir, o telefone vai ser guardado, eu só vou te entregar depois desta prova. E aí, assim, nós fizemos. Passou o dia da prova no mesmo dia, né, no dia 19, que nós chegamos em casa à noite, umas 18 horas, o pai foi entregar para ele o telefone, só que o telefone nós não sabíamos a senha mais. Já tinha esquecido. Teve que entrar em contato, né, com o pessoal da IPA para poder ajudar a recuperar a senha, porque a senha ela foi esquecida. Ela foi esquecida por mim, pelo Guilherme, pelo pai, pela irmã. E assim, e nós falamos, Guilherme, você não anotou essa senha em nenhum lugar? Não anotei, não sei, não lembro. Então a senha ela foi esquecida. E o mais interessante, que depois que passou a prova, nós liberamos a TV e o celular. Só que ele não tem mais aquele prazer de ficar. Ele ao telefone, ele não tem vontade, ele fala que não tem nada de interessante. Olha que coisa. Ele liga a televisão, se não for para um filme, ele fala, nossa, não tem nada de interessante. Jogo, tudo bem, assiste lá um jogo do time que ele gosta, mas não tem, sabe? Ele fica entediado e ele fica atrás de mim, mãe, o que tem para fazer? Mãe, o que eu tenho que fazer? Mãe, o que eu tenho que estudar? Mãe, que eu não tem nada aí para fazer?
E assim... Eles acostumaram com uma rotina, né, de estudos. Rotina. E começa a fazer até falta agora nesse momento, né? Mas ele tá se virando bem, viu? Ele tá correndo atrás com as próprias pernas. Cara, e isso é muito legal, Rafael, porque quando a gente chega num momento assim de encruzilhada, quando vocês chegaram, olha, fizeram um alerta, eu tenho a possibilidade de mudar, tenho a possibilidade de permanecer na mesma rota. Muitas pessoas travam, e normalmente por medo, falta de fé, né, Jane? Você fala muito isso. Sim. Não acreditam que o melhor pode vir, né? Que a transformação acontece e não conseguem encarar o desafio. E algumas pessoas começam a criar alguns monstros ali de é impossível, não dá, minha família não consegue, meu marido não vai me ajudar, meu filho não dá conta, é impossível. E vocês acreditaram. Esse passo de fé que vocês deram, eu acho que foi o mais importante para a gente poder chegar nesse ponto aqui hoje, que a gente está falando do Guilherme com tanto orgulho, né? Ele sempre foi um menino muito bom, mas a gente tem mais orgulho dele ainda agora. Agora ele está extraordinário. Ele era um filho bom e agora, sim, é exemplo para a irmã também, né? É um processo realmente difícil. Teve momentos, eu chegar para ele e perguntar para ele, você quer parar, Guilherme? Você quer desistir? Ele, não quis. Olha que coisa. Teve momentos de eu já estar exaurida. E eu, muitas das vezes, não na presença dele, meu Deus do céu, não, o que eu faço? Eu preciso continuar. Que eu quis e eu quero chegar até o fim, vou até o fim. Então, assim, muitas das vezes quando eu me encontrava cansada, né, eu conversava com ele, Guilherme, vamos. E ele também sempre me apoiava, um apoiando o outro. O pai, a irmã, lá em casa nós fizemos um elo. O pai ficou por conta da irmã e eu fiquei por conta do Guilherme. Nós dividimos, sabe? Às vezes a gente fazia uma troca, mas quem permaneceu mais tempo ali para ficar do lado do Gui foi eu, durante a semana. A responsabilidade de acordar no horário. Inclusive, no primeiro dia de aula, ele travou o corpinho na cama, assim, quando despertou o relógio. E, Guilherme, vai atrasar, levanta, vai atrasar. Ele assim, né, travou. E quando nós chegamos lá na porta do cursinho, já eram 7 horas. E aí eu fui e falei com ele dentro do carro, assim, antes dele descer. Eu falei, olha, amanhã, quando eu te acordar, eu quero que você levante igual um soldado. Porque se eu falar seu nome 2 vezes, você vai ver. Então, assim, todo momento tinha algo. E o mais interessante é que no segundo dia, ele realmente levantou igual um soldado. E daquele dia foram todos os dias assim. E no meio do ano pra cá, o que aconteceu? Quem estava do meu lado na cama, igual um soldado, era ele. Mãe, você vai me atrasar. Então ele que virou o disco. Ele que começou a me cobrar. Teve até um dia que ele falou, não, pode deixar que eu vou chamar o pai pra me levar. O pai vai mais rápido, ele tá de moto, você vai me atrasar. Então, assim, a responsabilidade dele mudou. Ele tem um compromisso, ele tem um... assim, é diferenciado, sabe? A mudança dele. O envolvimento dele também é muito interessante. Né? E muda a rotina da família inteira, né, Jane? Todo mundo fica envolvido e todo mundo cresce nesse processo, né? Engraçado. Semana passada uma mãe entrou em contato comigo, uma mãe novata, querendo fazer a matrícula, mas dizendo, eu não tenho como acompanhar meu filho. Vale a pena fazer o cursinho? Aí eu respondi para ela o seguinte, olha, se tiver o apoio da família, vai tudo muito mais fácil. Embora a gente tenha casos em que as crianças estão sozinhas no processo. Mas quando a família entra de cabeça, como eles entraram, essa transformação familiar é assim, é gritante ver como que o sucesso chega mais depressa. E não tem preço que pague isso. Nossa, é uma satisfação sem tamanho. Aquilo que a gente estava conversando, imagino que você tenha até visto também, né, Rafa, naquele podcast antes do dia da prova, que na nossa concepção, eu acredito que não é de vocês pais também, o maior prêmio que fica antecede a aprovação no colégio militar. É justamente essa transformação. Exato. Você ter um filho autônomo, um filho que aprendeu a estudar, que aprendeu a gostar de estudar ao invés de gostar de passar tempo em tela de celular. Sim. Isso é algo incrível. E tem um detalhe, nesse passatempo dele, eu vou usar a palavra, ele descobriu um novo hobby.
Tá lendo assim compulsivamente, né? Compulsivamente. Da mesma maneira que ele... só antes, assim, eu vou fazer uma ressalta aqui. Ele virou para mim e falou assim, mãe, por que eu não acordei antes, no início do ano? Ele falou isso comigo. Mãe, se eu tivesse acordado para a vida antes, estudado igual eu estou estudando, igual eu estudei no segundo semestre, mãe, eu tinha alcançado. Mas eu estou certo de que ano que vem eu alcançarei, porque agora eu já sei como que é. Então, assim, essa observação dele foi muito importante. E eu bati na tecla com ele, falei, Guilherme... Isso é muito maduro. Nós precisamos colocar a leitura. Eu até no trajeto, nesse trâmite todo, eu comprei para ele, falei, olha, escolhe aqui 3 livros. Aí eu comprei para ele 3 livros e deixei um no carro e um em casa. Então, quando a gente entrava dentro do carro para ir pro cursinho, que era o momento que eu encontrava com ele, e o momento que eu buscava no final do dia na escola, era um momento que eu falava assim, aí ó, na porta do carro. Ele pegava o livro, então ele lia ali. Só que era só aquele momento. O restante do dia não dava, porque ele ficava amanhã no cursinho, na hora do intervalo ele até tentava na escola, sabe? Na escola do contraturno. Mas não foi adiante, não. E em casa, quando chegava, ele focava muito nos módulos, nos exercícios. E aí, ele não tinha aquela sede ainda pela leitura, e ele ficava, a leitura vai me cansar. Só que agora, deu uma virada de chave nele, que ele tá assim, ele leu um livro em 5 dias, mais de 300 páginas. Sensacional. E ele já tá no segundo. Começou o segundo livro. Então, assim, essa questão da leitura, ele virou para mim e falou assim, é importante, né, mãe? Eu falei, sim. Para o seu desenvolvimento, para a criação da redação, para descobrir. E você sabe o mais interessante, que eu tô achando fantástico, tá lendo ele e a Alicia. A Alicia, ela... E é um livro do mesmo nível, tá? Não é livro de quadrinhos, não. Infantil, não. Assim, mesmo nível. Eu falei com eles assim no sábado. Falei assim, vem cá. Quando vocês acharem uma palavra que vocês não souberem, vocês peguem o dicionário ou vocês me chamam que eu vou esclarecer para vocês. Porque na hora nós estávamos longe do dicionário, longe de casa, e aí eles viraram e falaram assim, a Alice principalmente, não, mas olha aqui, no final da página tem aqui como é que chama? A nota de rodapé ou o glossário? Eles me falaram, eles me explicaram. No rodapé tem, né? Não, aqui, mãe. Inclusive, essa palavra aqui, eu acabei de ler ela em cima e vim aqui no final porque tinha um número. Então, eu já vi o que significa. Então, olha a maturidade dele de ensinar para ela. Ela tem 7 anos. E é interessante que quem ensina aprende 2 vezes, né? Exatamente. E tá desenvolvendo essa cultura nela já desde cedo, né? Olha que interessante, para a idade dela, ela saber, né, uma questão assim, que ela deveria aprender mais à frente, mas já sabe. Tudo por causa do incentivo do irmão, né? É interessante como que um irmão puxa o outro mesmo. E pegando um gancho também nessa história do livro, eu tava lá esses dias que vocês voltaram para visitar a gente depois da prova. E já vou até falar um negócio pessoal aqui, olha, o Vitor deu um box de livro pro Guilherme. Então os outros alunos podem cobrar ele também, tá? Não tô me aproveitando do fato de ele não estar aqui hoje. Não, de jeito nenhum. Vocês podem ficar à vontade. O Vitor deu esses livros de presente pro Guilherme. E na hora você fez um desafio para ele, né, Jane? Você perguntou para ele, olha, vamos fazer um combinado aqui de tempo. Em quanto tempo você consegue ler todos esses livros? Ele não hesitou em falar, em 30 dias. Então, olha só, o mais interessante disso é que vocês começaram falando que o Guilherme tinha uma postura um pouco mais passiva, era mais tímido, mais acanhado. Agora não. Resoluto. E gosta do desafio e falou, eu vou fazer. Ele nem pestanejou para se comprometer com... Ele vai ler quase 2.000 páginas em 30 dias, imagina.
E se a gente parar para pensar que essa foi uma transformação de poucos meses, Sim. como ele mesmo disse, ele virou a chave realmente ali no segundo semestre, a partir de agosto, quando os simulados começaram. É fantástico, né? É um crescimento muito grande em muito pouco tempo. E o que se atribui a essa decisão dele? Rafael, você percebeu alguma coisa que mudou? Os simulados ajudaram nesse sentido também? Como é que foi isso? Eu percebi, inclusive ele pontuou isso para mim. Ele começou a fazer umas perguntas para mim 2 dias antes da prova, e no dia da prova, depois que nós chegamos em casa, ele fez alguma série de perguntas. Mãe, no início do ano, como eu era? Como eu sou agora? Uhum. Mãe, você acha que eu sou mais inteligente agora? Mãe, você acha que eu faço as questões mais rápido agora? Por exemplo, ele gastava nos módulos várias horas, às vezes, em uma questão, eu ficava apavorada. Uhum. E falava, meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Né? E aí, de repente, esse menino sai da escola do contraturno com os para-casas todos prontos. Vamos fazer para casa? Já fiz. Vamos fazer trabalho? Já fiz. Então, assim, a evolução dele, ela foi em todos os sentidos. Uhum. Ela foi de amadurecer fala, posicionamento, tempo. Então, essa questão dele de ver como que ele mesmo mudou em vários aspectos, acho que eu não preciso falar nada. Porque ele mesmo já fala, ele mesmo já diz, sabe? E isso é muito valioso porque mostra que o trabalho que a família, o pai dele e a irmã tão pequena, que contribuiu, deu certo e nós estávamos no caminho certo. Porque se nós não tivéssemos seguido o que tinha que ser feito, não tinha. Estava estacionado lá atrás ainda. Estacionado. Então a evolução dele de tempo... E às vezes até desistido no meio do caminho, Exatamente. né? Exatamente. Eu perguntei para ele várias vezes, você quer parar, você quer desistir? Ele sempre, não. E inclusive, quando ele, no dia seguinte ao meio-dia, que ele corrigiu o gabarito, né? Que ele viu, poxa vida, eu acho que eu não vou conseguir. Ele já fez igual o plano B. Ele já começou, ele falou, mãe, já vou começar a estudar pro ano que vem. Já vou começar a preparar tudo como vai ser do ano que vem. Então, antes do resultado da prova sair, ele já tomou a decisão que ele quer fazer de novo. Ele já tomou a decisão. E toda hora ele fica me perguntando, já fez minha rematrícula? Já olhou isso? Já olhou aquilo? Calma, Guilherme. Não, mãe, toda hora. Então, assim, já... Até material já está pronto para o ano que vem, né? Material, tudo pronto para o ano que vem. Sabe? Eu falei com ele, vamos dar um tempo. Sim, e ele, esse tempo ele não quer, ele quer estudar. Só que depois, com a conversa com o Vitor e com a Jane, agora ele aceitou esse tempo. Que é pegar a leitura para dar aquela relaxada, né? Para dar aquela... porque sobrecarrega, querendo ou não. É um cansaço mental. É um cansaço exaustivo, mas é um cansaço que ele vem, tem os picos, aí depois você dá uma recuperada, aí vem de novo, mas é um cansaço que parece que não tem fim. Mas quando acaba, é uma sensação de dever cumprido. Exatamente. É uma vontade de viver tudo de novo. E eu falei com a Jane, com o Vitor, no dia da visita, que eu e ele estamos até ansiosos para começar o ano. A gente nunca ficou tão ansioso para o ano virar. Para começar tudo de novo, né? E viver com mais tranquilidade e mais segurança. Não que nós não tivemos, mas é porque tem hora que a gente fica apavorado. E esse apavoramento, se a gente não ter controle, sai tudo do lugar. E é interessante que vocês vão repetir o processo já conhecendo o processo. Exatamente. Então tudo vai ser muito mais ágil. Essa virada de chave, ela já aconteceu, né? Sim. Ela não vai precisar de tempo para acontecer de novo. E uma coisa também, Rafael, a gente sabe que às vezes dá um baque quando a gente acompanha o resultado e não é necessariamente o que a gente esperava. Isso é totalmente humano, é natural, a gente fica chateado, a gente fica às vezes decepcionado, frustrado. Faz parte do processo. Mas vocês absorveram isso com uma rapidez muito grande. Como que foi isso? Vocês ficaram chateados, eu tenho certeza, mas mesmo assim vocês
pivotaram muito rapidamente. Foi um nó na garganta. A sensação, eu não consigo explicar, porque é algo que eu nunca tinha sentido assim, com uma coisa que eu achei que fosse tão... Banal, né? E não era. Porque a gente alimenta tanto isso durante o ano, a gente vivencia tantas coisas, para no final, a gente quer. Sim. A gente faz o processo para isso. Só que foi como eu disse para o Guilherme, e foi como ele mesmo falou para mim. O processo foi realizado, mas no meio do caminho, lá no início, nós não fizemos o que tinha que ser feito como fizemos no final. Então, no início ali, quando nós vimos que não ia dar aprovação, ele ficou assim frustrado, ele teve uma chateação, foi nítido, eu também, foi um bolo na garganta, um sentimento assim, né, de querer um colo, de chorar mesmo, de falar, meu Deus, eu quero ligar pra Jane, quero ir lá pro cursinho, e de repente, realmente, quando você respira, porque foi o que nós fizemos, eu respirei, o pai dele com muita tranquilidade, chamou ele também, falou, Guilherme, faz parte do processo, a vida é assim. Respira porque você vai ter outra chance. Então aproveita a segunda chance. Porque se a primeira passou, a segunda tá aí para você agarrar ela com tudo. Sabe? E nós vamos buscar essa boina. Legal. O pai dele é muito assim, um homem de muita sabedoria, de muita tranquilidade. E eu acho que faz toda a diferença também na família ter um equilíbrio. E o pai dele é esse equilíbrio, é a nossa calmaria. Conversa com muita tranquilidade, não tem essa questão igual você citou, que muitas das vezes a gente culpa o filho, né, culpa a criança, fala a culpa é sua, em nenhum momento houve isso. E não teve isso e não terá isso. Foi um processo que nós abraçamos juntos. E se for para sofrer, vamos sofrer juntos. E na hora de glorificar, nós vamos glorificar juntos. Amém. Né? E, Rafael, é muito legal ver vocês falando isso, porque ninguém é robô, ninguém é máquina. Então é natural a gente ficar chateado, né? A gente cria uma expectativa, a gente quer o melhor resultado. E isso faz parte. Eu acho que isso é até um aprendizado importante também, como a gente estava até comentando aqui, que as decepções fazem parte da vida. E eu acho que o que mais define um homem, uma mulher de grande valor, de grande expressão, é justamente como essa pessoa lida com as decepções. E nesse caso, vocês estão lidando assim, de uma forma, para mim, sensacional. Vocês sofreram, sentiram, mas não esmureceram. Pelo contrário. Vocês estão falando com convicção de aprovação. Sim. A mesma convicção que a gente tem, inclusive. Porque vocês agora, como a Jane mesmo disse, conhecem o processo, né, Jane? Sim. Já sabem como que a banda toca. O amadurecimento, o Gui cresceu, fez igual o JK, né? 50 anos em 5 ali. Cresceu de forma assombrosa. Mas o mais importante é justamente isso que eu chamo de inteligência emocional. Não é deixar de sentir as coisas. É sentir, interpretar o que está sentindo e agir da forma sensata. Agir da forma, inclusive, otimista, né? Exatamente. Porque ter otimismo quando está tudo bem é muito fácil. Nessas horas, é só para os vencedores, de verdade. Então, mais uma vez, parabéns para vocês. Obrigada. Porque, além de toda essa lição que vocês estão deixando para o Guilherme, ele não vai esquecer jamais. Ele vai crescer um grande homem, como você mesmo falou, Sim, e um homem perseverante, que vai conquistar tudo amém. que ele precisa nessa vida. Amém, recebo. Ô, Jane, você tem uma mensagem final para deixar para essas famílias que estão nessa mesma situação da Rafa, que estão pensativas sobre o próximo ano, que viram também essa transformação e que alguns vivem mais tempo luto, a gente entende isso também, mas a gente não pode abaixar a cabeça. De jeito nenhum. O que eu tenho para poder dizer é o seguinte, não é fácil. De jeito nenhum é fácil. Ninguém disse que o processo é fácil. Mas quando a gente dá uma segunda chance, a coisa vem de uma maneira muito mais suave, muito mais agradável. Nós temos que superar a perda da não aprovação
E isso parte principalmente dos pais, tem que partir principalmente dos pais, porque as crianças, elas fazem a prova, saiu o resultado, elas ficam ali no primeiro dia tristezinhas, mas no dia seguinte, bola para frente, sabe? Ninguém está se lembrando mais. Os pais é que ficam remoendo e trazendo à tona de novo todo o processo dolorido que foi. Esquecem das bondades que aconteceram e só se lembram das agruras. Então, eu diria, sim, que a palavra é superar. Tem que superar, tem que dar uma segunda chance. Nós temos alunos, eu tenho vários ex-alunos, que passaram de terceira vez. E aí os pais questionam, mas já está no 7º ano, vai voltar para o 6º? Gente, o tempo de colégio militar é tão sagrado, é tão fantástico, que ninguém volta. Você adquire mais experiência, principalmente porque está mais maduro. Sem dúvida. Então, o que eu quero dizer para os pais é o seguinte, tentem de novo, porque lá em casa nós tentamos 2 vezes para cada um dos filhos. E todos eles são muito felizes porque entraram no colégio, que fez toda a diferença na vida deles. E aprenderam a persistir, né? Aprenderam a persistir, exatamente. Conviveram com a frustração, mas depois aprenderam a superar. Ô, Rafael, para a gente encerrar aqui, o que você pode deixar para esse pessoal que também está vivendo esse momento? O que você espera para o início do ano que vem? Não vamos deixar para virar a chave no 2º semestre, vamos virar a chave agora, que a gente vai buscar. Já virou, já está virada. Já está virada. E nós vamos buscar essa boina vermelha para o Guilherme esse ano, né? Vamos buscar. Lá em casa, a meta é essa. Vamos começar o ano para buscar a boina. E estamos muito certos disso, estamos muito convictos disso, porque o processo, ele realmente foi dolorido, não é fácil. O que eu deixo de lição, assim, e de recado, é que as famílias não desistam. Se tem a segunda chance, não desista. Se tem a terceira, não desista. Não culpem os filhos, porque a culpa não é da criança, não é, né, do filho. Se não trabalhar todo mundo junto, dentro ali, para o mesmo objetivo, deixa só um trabalhando, ou a mãe ou o pai. Os 2 vão agregar, então vamos deixar os 2. Não, tá pesando, vamos dividir, então vamos dividir. Show. Então, não desistam, façam o que o cursinho pede, sigam as regras e regras não, né? As dicas. É porque eu fiz tão certinho, para mim foi uma regra. Virou regra. As dicas que Jane, Vitor, os outros professores, o podcast deixam, porque o caminho dá certo chegar lá na vitória, porque se percorrer esse caminho certinho, a boina vai estar lá. Com certeza. Então, uma outra coisa que eu acho muito interessante é que todos do cursinho falam a mesma linguagem. Então, eu acho que a família também tem que falar. Porque se a família não falar a mesma linguagem, não dá certo. Vira uma torre de Babel, né? Exatamente. E aí é tudo jogado às traças. Joga fora aquilo que às vezes está ali de mão beijada. Porque quando a gente vive o processo, quando chega no final, a gente vê que não é tão difícil. É só ter disciplina, é só ter convicção, é só ter certeza, é só ter vontade. Então, o recado que eu deixo é esse: não desistam. Tem a primeira chance, não deu? Vai na segunda. Não deu? Tem a terceira? Faz a terceira. Legal. Não deu, não? Vai dar certo em algum momento da vida. Mas se fizer o processo, vai dar certo. Vale a pena. Né? Vale a pena. Muito bom. Rafael, muito obrigado essas dicas valiosas que você deu aqui hoje. Tenho certeza que você vai ajudar muita gente lá que está vivendo esse mesmo momento que você. E a gente já expressou isso várias vezes, a gente tem um orgulho enorme, não só do Guilherme, mas da sua família toda, de como que vocês evoluíram, de como vocês entraram de cabeça no processo e como vocês estão enfrentando isso dessa forma agora. Isso é sensacional. A vitória já chegou para vocês. Sim, tenho certeza. Porque isso aí ninguém vai tirar da sua casa jamais. Sim, isso é de vocês.
E, Jane, mais uma vez, obrigado. Obrigada porque sem a você. esse podcast não seria nada. E isso acrescentou de forma grandiosa pra gente aqui Muito hoje. obrigada. Tá, joia? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, boa Até noite. a próxima. Tchau, Boa tchau. noite.